Ok, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a aula 17, a segunda parte dela, sobre Proxy Switch, né? O que nós vimos na primeira parte desta aula? Nós vimos o que é o Proxy, qual é o objetivo, e que esse servidor ele se interpõe entre os usuários de uma rede local e os usuários de uma rede pública, mais tipicamente a internet, intermediando. Proxy quer dizer procurador, né? Fazendo as requisições na internet e entregando as requisições para os usuários locais. O usuário local não vai na rede pública, quem vai é o proxy. Existe uma conexão usuário-proxy e depois proxy-internet. O proxy ele faz cache do conteúdo para aproveitar esse conteúdo depois, né, e economizar depois em banda de dados, de uso de dados, e também para fazer filtragem, né? Nós vimos na última aula como é que é a instalação, o arquivo de configuração e alguns dos principais parâmetros, sendo um dos principais a porta, né? Configuração de tamanho de cache, quantidade de tamanho do disco e quantidade de arquivos e parâmetros de memória, ok? E ficamos agora de ver os controles de acesso. Os controles de acesso, eles são feitos a partir de listas chamadas ACLs. As ACLs são as Access Lists, tá? Então eles definem com precisão quais tipos de serviços podem ser acessados, por quais dispositivos, em quais horários, por quais usuários também, tá? Elas são incluídas diretamente no arquivo script.conf, ok? Quais os tipos de ACL mais comuns? SRC é uma ACL para endereço IP de origem e DST endereço IP de destino. SRC Domain e DST Domain são para domínios de origem e domínios de destino. SRC DOM Regex são textos, expressões regulares, né, na origem, no domínio de origem. E DST DOM Regex são expressões regulares no domínio de destino. Time é uma ACL do tipo hora, dia, data, ok? URL Regex, uma das mais usadas. Comparação de URL baseada em expressão regular. Uma URL, pessoal, é aquele endereço internet, né? http://www.registro.br. Isso é uma URL, ok? Ele verifica se a expressão regular, ou seja, o texto, ele está contido na URL. Port é uma ACL de porta, para você bloquear ou filtrar portas. Proto, para filtrar protocolos. Método, pelo método do HTTP, né? O HTTP tem o método GET, POST, né? GET, POST, HEAD, mais usados. Proxy Out, para permitir a autenticação de usuário via processo externo. Isso aí, pessoal, é uma ACL para fazer a autenticação de usuário. Normalmente a gente utiliza isso quando a gente vai fazer uma conexão via AD, por exemplo, via NIS, tá? Via AD é mais utilizado quando a gente vai estar com essa máquina dentro de um domínio. Então o usuário ele vai autenticar no domínio e depois o proxy autentica no domínio também para saber quem é o usuário. Proxy Out Regex é uma expressão que consta em uma autenticação. Ele vai procurar uma expressão regular na autenticação do usuário, provavelmente o login do usuário. Maxicon, número máximo de conexões de um mesmo endereço IP de rede. Isso é legal, pessoal, para a gente controlar a banda de usuário, tá bom? Existe uma outra também que é o Delay Pulse, que é muito interessante, que é para fazer controle também de banda de usuário. Não precisa decorar todos esses tipos de ACL não, tá, pessoal? Algumas são mais usadas, outras menos usadas. Quando você precisar, você faz consulta, tá? Okay? Cada ACL, ela tem que ter um nome, tá? Então, a ACL, ela tem um nome e ela pode consistir de uma lista de valores, legal? Então, como é que a ACL faz? Ela verifica os valores lógicos, ela faz um teste lógico, tá bom? Ó, está contido na ACL, não está contido na ACL, ok? E aí, o que você faz? Você faz permissão ou negação daquela ACL, ok? Vamos tentar mostrar isso aqui. Tipos de listas de acesso, tá? Na verdade, listas de acesso. As listas de acesso que a gente tem são, a mais utilizada de longe é a HTTP Access, que ela permite que clientes acessem uma determinada porta HTTP. Essa é uma ACL primária. Então eu tenho que associar uma ACL com esse tipo de lista, tá bom? E ICP Access permite que proxies se comuniquem com os outros, tá? Os proxies de switch se comunicam via o protocolo ICP, Interconnection Proxy. MIS Access permite que encaminhamentos do seu cache. Isso aqui não é legal, tá, pessoal? É quando o cara vai usar o seu proxy para acessar um outro lugar, alguém externo da sua rede. No cache para não fazer cache. Always Direct para controlar requisições devem ser sempre encaminhadas para o servidor de origem. Never Direct para nunca encaminhar. SNMP Access para permitir
requisições ao agente SNMP do SQUID, e Cache per Access controla requisições que poderão ser encaminhadas a um servidor de cache vizinho. Pessoal, com essas ICP Access e Cache per Access, a gente consegue fazer com que vários proxies trabalhem como se fosse um único proxy, tá bom? Mas a mais utilizada aqui é a HTTP Access. HTTP Access permite clientes HTTP acessarem a porta. Então, normalmente, 90% a gente faz através do HTTP Access. E a gente está tentando fazer o controle de acesso a HTTP. Normalmente, acesso a HTTP. No cache também é utilizado quando a gente, principalmente em sites de banco ou que contenham conteúdos dinâmicos que se alteram muito frequentemente, aí não compensa fazer cache de páginas desse tipo, tá? E a gente usa no cache. O que a gente tem que saber até agora é o seguinte: primeiro, a ACL ela tem que ter um nome, ela tem que estar ligada a um tipo, ela tem que ser um tipo, e ela tem que agir sobre um desses tipos de acesso, tá bom? Ela tem que ter um nome, ela tem que ter um tipo, e ela tem que agir sobre esse tipo de acesso, tá bom? Então, a gente sempre pode permitir que a ACL permitir ou negar que uma lista de nomes de elementos de uma ACL acesse um determinado recurso ou não, tá bom? Então, uma lista de acesso consiste em uma ou mais regras de acesso, tá? Agora, o detalhe é o seguinte: as listas de acesso, elas são hierárquicas. O que significa? Significa que se eu primeiro der um allow num determinado recurso, allow é permitir, e depois em seguida eu der um deny, vai valer o allow. O que tiver por cima vale primeiro. Então, se eu fizer um deny e depois um allow, vai valer o deny, tá? Então, ela tem ela possui múltiplos elementos, e ela vai sempre usar o operador lógico AND, tá bom? Ok? Então, por exemplo, o número de porta nunca pode ser igual a 80 e 8.000 ao mesmo tempo. É exemplos de coisas lógicas, tá bom? Vamos tentar entender. Vamos ver um exemplo prático. Eu acho que o mais interessante aqui é a gente ver exemplo prático. Ó, se você quiser impedir que qualquer usuário acesse páginas que contêm a palavra cracker na URL, acrescente as seguintes linhas. Ó, ACL proibir cracker URL regex. Olha só, eu criei uma ACL chamada proibir cracker. Então, o nome da ACL é proibir cracker. E ela é do tipo URL regex. Então, ela tem que ter um nome e um tipo. Então, ó, nome proibir cracker, tipo URL regex. E ela está associada, o que vem aqui no final ela está associada. Ela está associada com essa URL regex chamada cracker. Ok? Aí, em seguida, eu já coloco HTTP Access Deny proibir cracker. O que eu estou fazendo? Eu estou impedindo o acesso a HTTP. Então, o recurso aqui é acesso a HTTP. Eu estou dando um deny nele quando a regra de cima de proibir cracker for o que for positivo, ou seja, der verdadeiro. Então, ó, eu estou acessando uma URL, tem o nome cracker nela. Opa, ela bateu com a CL proibir cracker. Tá. E a CL proibir cracker, ela tá deny para HTTP Access. Você não vai conseguir fazer isso aí. Vamos tentar colocar essa regrinha aqui, ó, com outro nome, cara, porque é mais complicado, para funcionar, para que vocês possam entender isso daqui. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que configurar aqui novamente o meu proxy, tá, pessoal? Como eu mudei aqui a máquina, eu vou ter que vir aqui, né? Para quem já se esqueceu, tem que vir aqui em configurações, tá? Cada navegador é de uma forma, pessoal. Então, você vai na configuração do navegador e procura sempre pela configuração de proxy, tá bom? Vai abrir sempre essa janelinha. Essa janela aqui é do sistema, não é do navegador, tá? Você vai colocar aqui, ó. Isso aqui já estava, né? 92.168.132, porta 3150. Nós já tínhamos colocado. Pronto, está configurado. Vamos navegar aqui. Vamos entrar no site da faculdade. Pronto. Estamos funcionando via proxy. Agora vamos lá no proxy fazer as alterações necessárias, então. Pronto, estamos aqui no proxy. Nós temos que ir no arquivo, no etc, etc script, tá aqui. mcedit script.conf, tá? Ou com seu, triste hoje, hein? Pronto.
Aqui, pessoal, é onde nós alteramos na última vez, né? Estava com deny all, nós colocamos com allow all. Ok. Onde eu coloco as minhas regras? Eu tenho o A por hábito de inserir as minhas regras aqui. Porque fica mais fácil de achar o bloco. Aqui. Após o método connect. Então, geralmente eu faço aqui uma marcação, só para mim saber onde que eu estou. Ok? Então nós vamos criar uma ACL, que nós vamos chamar de deny. Vamos colocar aqui, vamos impedir o site do registro.br, tá bom? Deny registro do tipo URL regex e a palavra vai ser registro. Ok? Em seguida, http _access, pessoal, com 2 Cs e 2 Ss, por favor, tá? http access deny registro. Tem que salvar aqui, né, pessoal? Salvar. E agora, dá um clique aqui, por favor. Squid -k reconfigure. Aqui, antes da gente fazer o reconfigure, vamos voltar lá no nosso navegador. Vamos entrar primeiro no site do registro para ver se está funcionando, né, pessoal? Ó. Pronto, o site do registro está aí. O que nós vamos fazer agora? Vamos voltar lá e validar a alteração. Pronto. Ó, tem um errinho aqui. Temos um erro aqui. Vamos lá e corrigir o nosso erro primeiro. A série not found registro. Ah, tá, pessoal. Tem um erro mesmo, hein? É deny registro. Essa é a nossa série. O nome dela é deny registro, do tipo URL regex, e está associada a ela a palavra registro. http access deny registro. Pronto, agora sim. Vamos lá? Vamos fazer o reconfigure. Pronto, agora ele reconfigurou. Agora nós temos que ir até no nosso navegador e verificar se isso funcionou. Então está aqui o nosso navegador de novo. Vamos dar aqui um F5. Pronto, não é possível acessar esse site. Ah, já deu um erro aqui, ó. Ok? Erro de túnel, conexão falhou. Tá? Temos um deny no registro. Mas e se eu tiver negar vários sites, vários nomes? Como é que eu vou fazer isso? Você tem que associar não só uma palavra, mas um arquivo de palavras. Como é que se faz? Vamos lá. Vamos ir aqui agora no nosso servidor e fazer uma configuração para a gente usar um arquivo, tá bom? Como é que isso aqui funciona? Bom, vamos primeiro editar o nosso script.conf. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer agora, vou mudar a nossa CL. Vamos chamar aqui a nossa CL de palavras proibidas, ok? Então a CL, palavras proibidas, e ela é do tipo DST domain regex. Pessoal, DST domain regex, quando aparece isso aí, significa que se no domínio, ou seja, se em qualquer lugar no site onde você estiver acessando, tá, DST domain regex, tiver essa palavra, ele vai proibir, não só na URL, porque tem a URL regex. Se existir a palavra na URL de acesso, ele proíbe, ele vai bloquear ou permitir. Aqui não, nós estamos olhando todo o que está vindo do domínio, ou seja, tudo que está vindo do site, tá bom? Então, tá aí. DST domain regex, -i é para ele apontar para um arquivo. Então nós vamos colocar esse arquivo lá em etc, vamos colocar tudo na pasta do script, tá bom? Eu vou chamar o arquivo de palavras proibidas.
Pessoal, é bom a gente fazer essa junção aqui, ó, nome da ACL com o nome do arquivo, porque senão depois você fica doido na hora de fazer essa administração aqui, tá bom? Então eu criei uma ACL chamada Palavras Proibidas, do tipo DST Domain Regex, e as palavras proibidas que estão associadas com essa CL, né, estão lá dentro de um arquivo. Depois eu venho aqui e dou um deny para essa CL, tá? Pronto, palavras proibidas. Vou dar um F2 aqui, depois salvar, e agora vou dar um squid -k e configure. Deu um erro aqui também. Inválida DST, domain, regex. Está escrito errado, vamos lá resolver isso daqui. DST, domain, regex. Então, vamos lá. Vamos editar aqui o arquivo. O erro está aqui, ó, pessoal. É stdom. Pronto, DST-DOM. Pronto. Se eu der um configure aqui, ó, ele vai dar erro de novo. O que ele vai falar? Que não achou ETC squid palavras proibidas, porque nós não criamos aqui, ó. Não existe o arquivo. Então nós vamos criar ele aqui, ó. Vamos fazer o palavras proibidas. E vamos colocar aqui a palavra registro. Vamos colocar aqui também o UOL e Globo, tá bom? Ok? O UOL registro, o UOL e Globo. Gravei. Ok, agora vamos lá reconfigurar. Ó, sem erro. Nós temos que agora aqui testar lá no nosso navegador. Ok, se eu tentar registro vai dar erro, né? Vai dar erro aqui. Ok, então vamos lá. Ó, registro. Não vai. Agora vamos tentar o UOL. Erro também. Globo. Erro. Ó, agora ele já começou a me mostrar os erros. Tá legal. Globo.com, globo.com.br. Ó, ele não estava mostrando. Tem algum problema que ele não está mostrando aí pra gente. Temos que ver depois o que é. Agora vamos tentar de novo o site da Factus. Ó, o site da Factus está ok. Vamos tentar outro site. Terra. Vai carregar o site do Terra. Olha o site do Terra no site pesado, hein? Carregando aí. Ok? Agora eu vou voltar lá no nosso navegador e vou bloquear o Terra. Como é que a gente vai fazer isso? Simples, nós vamos vir aqui, colocar aqui dentro do nosso arquivo Terra, salvar e reconfigurar o script. Pronto. Agora, se nós voltarmos para o navegador, tá aí, vamos mandar recarregar. Ó, falhou. Vamos ver o que está acontecendo. Mandei reconfigurar de novo, tá, pessoal? Por algum motivo ele está sequest. Vamos ver. Vamos entrar aqui. Vamos voltar para o que não pode. Vamos ver se continua. Impedido. Vamos ver o Terra. Pessoal, tem um erro aqui. Vamos lá verificar o que está acontecendo no Terra agora. Não, pessoal, o erro não é no proxy, não. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Parece que você está sem internet no momento. Tá vendo esse aviso aqui em cima? Isso aqui é o navegador tentando me tapear. Na verdade, não está conseguindo conectar, não. Ele está até falando para mim que está sem internet, tá bom? Então bloqueou, na verdade, bloqueou sim, ok? Bom, então é assim que a gente faz bloqueio vocês já viram que tipo de bloqueio aqui? Vocês viram bloqueio por URL regex e por DST domain regex, ok? São dois tipos de bloqueio que a gente consegue fazer. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos nossos exemplos que nós temos aqui ainda, tá? Por exemplo, o próximo aqui.
foi criado uma CL, vamos ver essa aqui, ó. A gente estava aqui, uma CL chamada MP3, URL regex, se tiver lá na URL o nome MP3, ele encaixa nessa CL. E criamos uma CL chamada SR Offensor, e do tipo SRC. SRC é endereço IP de origem, é uma rede 10.00.95. Então, estou bloqueando esse IP, ó, 10.00.95, ele é um ofensor, né? Um atacante. Imagina que você esteja sendo atacado por alguém que está tentando usar o seu proxy. Aí você dá HTTP Access Deny, então você negou acesso HTTP para o SR Offensor, ou seja, para aquele IP, e para as URLs que tenha MP3 na URL dela, né? Ou seja, eu fiz aí 2 bloqueios de uma vez só. Esse é um bloqueio normal. A única diferença é que a gente bloqueou o endereço IP, tá bom? Aqui um outro interessante, ó. Nós estamos proibindo tudo que tem o Orkut no nome do domain, DST domain, tá? A gente está proibindo todos os usuários de acessar este site. Aí agora a gente não está procurando por palavra no site. Qual a diferença do DST domain regex e do ST domain? DST regex, ele vai proibir você de acessar qualquer domínio que tenha aquela palavra descrita dentro do site, dentro do domínio. E o DST domain, ele te proíbe de entrar neste domínio em particular. Então ele entrou, ó, deny a CL site proibido. Você criou um site proibido. Você proibiu, independente se tiver ou não escrita a palavra dentro dele, você proibiu o domínio inteiro. Então a diferença em DST domain é que você proíbe o domínio, ou você permite o domínio. E DST domain regex, você permite palavras ou nega palavras que estejam dentro de um domínio. Tá bom? Agora esse aqui é muito interessante, ó. ACL tempo proibido, time. Tá vendo esse MTWHF? M é de Monday, segunda, T de Thursday, terça, W de Wednesday, quarta, H de Tuesday, quinta e F de Friday, sexta. Tá? Tem ainda Saturday, que é S, e Sunday. Saturday, Sunday tá aí. Não me lembro muito bem do que é Saturday e Sunday, não. Sexta-feira Sunday, S é domingo, Saturday é A. Tá? Então, M de Monday, T de Thursday, W de Wednesday, H de Tuesday, F de Friday, A de Saturday e S de Sunday, domingo. Então, no segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é um A e S é de domingo. Tá bom? Né? Isso aí, infelizmente, tem que dar uma decoradinha. Então, ó, eu estou proibindo o acesso de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 15 às 16 horas. Então, eu criei uma série tempo proibido, tá bom? Aí, criei uma segunda série também chamada usuário ofensor do tipo SRC. O que é SRC? É IP de origem, né? Aí, dei um deny, HTTP Access deny para o SR ofensor e tempo proibido. Misturei as duas e fiz um deny só. Tá? Pessoal, isso aí é legal, o tempo proibido ou tempo permitido é o seguinte: às vezes você proíbe o acesso à internet fora dos horários de trabalho, ou você permite o acesso à internet só no horário de almoço, tá? Ok? Beleza? E aí temos o caso também de que uma empresa gostaria de liberar o acesso à internet apenas durante o horário do almoço, é o que eu acabei de falar. Então, por exemplo, essa regra aí, ó, ACL funcionários, todos os IPs da rede 10. Então, por exemplo, ó, todos os IPs da rede 10 estão na funcionários. Tá? A CL almoço, ela é do tipo time. De segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 12 às 13. Então, eu dou um HTTP access allow funcionário, acesso ao almoço. Depois eu dou um deny funcionários. Como é que eu estou fazendo? Que interessante isso aqui, ó. Porque eu permiti para a CL funcionários no acesso ao almoço. Então, é um end. As duas têm que funcionar juntas. É o que eu falava lá atrás. Então, quando eu coloco as duas juntas, eu estou trabalhando num end. E o HTTP Access Deny funcionários, não vou permitir que ninguém acesse fora desse horário. Ou seja, eles só vão trabalhar nesse horário. Todas as outras anteriores, vamos voltar aqui, ó. Você não vai permitir, você vai dar um deny nesse IP ofensor aí, durante o tempo proibido. Ou seja, das 15 às 16 ele não pode usar. Aqui é a mesma coisa, vou dar um deny a todo mundo. Outra coisa, pessoal, deny all e allow all. O all ele funciona para tudo, tá? Tudo. O all é tudo, ok? E aí estamos tempo para funcionários, tá? Aí vem palavras, sites proibidos, nós já fizemos, utilizando o URL regex. Então você pode colocar o URL regex, ou seja, se tiver essa expressão aí, sites proibidos,
dentro do site ele vai dar um deny. A gente criou uma série de funcionários, que são todas as máquinas com IP da rede 10, e depois criamos uma série proibidos, que é uma URL reject, ou seja, se tiver dentro da URL essa expressão, que está dentro do arquivo etc squid sites proibidos, aí você vai dar um deny para todos os funcionários nesse arquivo proibidos. Ok? Tem muito exemplo, né, pessoal, que a gente pode fazer. Depois, após incluir todas as regras restritivas, não podemos incluir regras especificando que tudo que não estiver expressamente proibido deve ser permitido. Então, por exemplo, a gente está dando uma regra aqui, ó, dando allow all para a rede local. Isso é um allow all, tá? Você está permitindo tudo para esse pessoal da rede, ok? E você tem que colocar como rede local, claro, a sua rede, sua máscara de rede local. Tá, beleza? Exemplos práticos. Essa aqui é aquela regrinha que nós vimos lá na primeira aula, HTTP Access Deny All. Essa regra, por padrão, ela vem setada, ela vem lá no seu proxy. Por isso que a gente não consegue navegar quando coloca. Você tem que trocar ela, tá? Colocar allow all. Ou você faz diferente, você coloca todas as regras e mantém o deny all por baixo. O allow all é uma liberação geral, né, pessoal? Se você manter o deny all, o que você vai fazer? Você vai liberando, você fecha o seu squid e depois libera acima dele, nas regras que vem antes dela, você vai liberando aquilo que você acha interessante, tá? Então você pode fazer fechar primeiro e depois em cima vem, antes dela vem liberando. Se você fizer um allow all, aí danou, você tem que só ir fechando, é o contrário, tá? Então você parte de um proxy fechado e vai abrindo, ou você parte de um proxy aberto e vai fechando. A primeira opção ela é mais segura. Ok? Tudo bem, pessoal? Vou mostrar para vocês essa diferença lá de regras hierárquicas agora. O que acontece com as regras hierárquicas e esse allow all deny all, para a gente ter uma noção. Vamos voltar lá no navegador, lá no servidor. Só fazer rapidinho aqui para a gente entender isso daí. Tá aqui, ó. Eu proibi palavras proibidas, certo? Nas palavras proibidas lá tá wall, terra, que nós colocamos. Se eu colocar aqui, ó, HTTP access allow palavras proibidas, depois eu der um deny, vamos dar um reconfigure agora. Digitei errado, né, pessoal? Eu falo e eu vejo digito. Tá difícil hoje, hein? Pronto. Eu vou voltar lá no navegador. Vamos lá no navegador. E vamos entrar aqui. Entrar aqui no site do UOL. Nós tínhamos proibido o UOL, hein? Ó, o site do UOL tá aí. Por que ele apareceu? Porque primeiro eu fiz o allow, depois eu fiz o deny, certo? Então ele vai respeitar sempre a regra hierárquica. Então se eu voltar agora de novo lá no nosso servidor e inverter, vou dar um deny primeiro, depois eu dou um allow. Pronto, vamos voltar agora ao navegador. Dá recarregar. Ele já vai dar erro. Por quê? Porque eu primeiro neguei, depois permiti. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas regras e verificá-las com muita calma, tá? Porque se você tiver mais de uma regra apontando para algum objeto, se você permitir depois negar, ele vai ficar permitido. Se você negar depois permitir, vai ficar negado. Ok? Então tá aí. Nós já começamos a mexer com as ACLs. Eu vou deixar uma atividade simples, para a gente começar a implementar algumas ACLs. Tá bom? Esse assunto é um tanto mais complicadinho. Então eu vou deixar uma atividade legal para que a gente possa implementar isso daí. Tá bom? Então por hoje é só, viu, pessoal?